Animes que tem medo de matar personagens, do linkzinho 2. Vamos lá. Se inscreve no canal pra me ajudar a pegar 200 mil inscritos, mano. Por favor, não Tá custa quase, nada. hein? Por que anime shonen tem medo de matar personagens? Por quê? Me Por causa de popularidade. responde aí essa pergunta, vai. Essa é a pergunta que eu faço pra você hoje. Há mais ou menos Facinho, pô. Facinho. uns 3 anos atrás, eu fiz um vídeo chamado Por que ninguém morre em One Piece? Esse é um polêmico vídeo que eu fiz falando sobre um dos grandes defeitos da história de One Piece. Popularidade, marketing. Tá acima da história. Não tem muito o que falar. Pra mim, que era o fato de como poucos personagens morriam na história e como muitas vezes o anime tinha mortes falsas, que aconteciam com uma frequência tão grande que às vezes, quando um personagem morria de verdade, as pessoas não conseguiam botar fé que o personagem tinha morrido de verdade. E nessa época mesmo eu recebi uma penca de comentários, muitos deles Eu lembro até hoje, mano, o sujeito Corvatano, um cara aí bem legal, inclusive. O Corvatano, ele tinha falado. Assim que a Nobara tinha morrido, entre aspas, pro Marrito, ele falou: quem acreditou? Tipo, naquela época. Pá, Nobara teve o rosto explodido. Caiu. Ele falou: se você acredita que ela não vai voltar, meu amigo, você não entendeu nada de Shonen até hoje. E ela voltou. No finalzinho ela volta. Cara, a mesma coisa com o Bakugou, a mesma coisa com tudo. É a fórmula, nós estamos ficando velhos. Estamos ficando velhos. É isso. Os shonens, os garotinhos, não sabem da fórmula, não são tão manjados das artes quanto nós. falando sobre Link, você sabe que isso é um problema que quase todo anime shonen tem, não é? Personagens Sim. que não morrem, e quando eles morrem, voltam. E o pior é que isso é verdade, né? Ó, Bleach, por incrível que pareça, Bleach mata muito personagem. Bleach matou bastante até. Cara, por que diabos isso acontece? Opa, e aí, tudo bom, gente? Naruto também matou. Porra, a Katsuki inteira. Praticamente a Katsuki inteira morreu. Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes, e hoje a gente tá aqui pra poder falar mais... Quando a gente para pra pensar, morre, né? Morre. Agora, tá, dos 12 de Konoha, sobrou 11 porque o Sasuke voltou e o Neji morreu. O Neji foi um que morreu. mais ou menos sobre isso. Se você é um fã de animes de porradinha, você com certeza tá acostumado com essa situação, não é? Você tá assistindo Até Shingeki se acovardou no final, Shingeki no Kyojin se acovardou legal no final da obra. Nossa. num anime que você gosta, feliz, alegre, hypado, tá tendo uma luta tensa com um grande vilão, e você tá vendo ele ir pra cima de um personagem que você gosta, enquanto você tá pensando, talvez o meu personagem favorito tenha morrido aqui, né? Essa aí do Kakashi foi... Ninguém acreditou quando isso aconteceu. Então não falou, não morreu não. Impossível ele ter morrido aí. Você chora, se emociona, tem momentos especiais, às vezes até uma despedida épica pra esse personagem. Você acha um momento lindo, maravilhoso, incrível, e aí quando você avança 5 episódios, você descobre que esse personagem não morreu e tá vivaço. Ou então ele morreu e os caras revivem ele porque sim. Anime shonen tem vários detalhes que não agradam pessoas Assim, tem motivos pra trazer de volta. Se esse motivo for plausível, aí já é outra questão. com facilidade, né? Por eles serem muito populares, eles também são muito criticados por muitas coisas. Alguns são criticados por terem episódios fillers, ou vilões e protagonistas destinados em uma história que não faz muito sentido. Muitas pessoas não gostam até de fanservice, por exemplo, e você consegue achar fácil vídeo das pessoas reclamando sobre esse detalhe, que é um que não fica só em um anime shonen, mas quase todos têm esse problema em algum grau. Então, vamos falar sobre isso com mais detalhes, vai. Pega alguma coisa pra comer, senta aí e vamos nessa, vai, vem comigo. Vamos lá, esse é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, tá? Estou empolgado. Geralmente, eu consigo categorizar shonens que não matam boneco em 3 tipos diferentes. Claro que isso já descarta a história seinen, tipo um Berserk da vida, que mata personagens como se não houvesse amanhã. A maioria das 3 histórias seinen que todo mundo... Infelizmente, tinha que ter matado mais, tá? Tinha que ter matado alguns desse novo casting aí do Guts. conhece são assim, mas no caso, seriam histórias que matam personagens de forma pontual, de vez em quando for importante pra trama, não acontece sempre, mas quando acontece é legal. O segundo tipo seriam histórias que fingem que matam personagens e fazem isso com muita, mas muita raridade, e na maioria das vezes não acontece. E a terceira seriam histórias que parecem desenho infantil. Ninguém vai morrer nessa merda, só aceita, parceiro. Nem cria expectativa porque não vai acontecer. Vamos começar do nível 1, mas antes... Talvez uma ou duas pessoas morram do bando do Luffy até o final da história, mas assim, uma ou duas no máximo do máximo. Eu até queria pedir pra você que tá assistindo me comentar aqui qual é a morte falsa ou a quase morte que teve de um personagem que você mais ficou com raiva quando você tava assistindo o Shonen. Ó, não é bem shonen, né, eu acho, mas Shingeki no Kyojin me deixou muito puto, mano. Shingeki no Kyojin me fez...
fez eu querer abrir minhas tripas pra fora, vendo aquilo lá. Falei, que potencial desperdiçado. O Nobara também. Nobara dá pra falar, né? Pelo amor de Deus, Nobara. Tudo que circunda a Nobara me dá asco, mano. Que você viu o boneco morrer, você sabia que era um momento muito bom pra história, e aí os caras voltaram atrás e não aconteceu. Me comenta isso, eu vou achar interessante ler. Começando do nível 1, eu acho que tem 2 animes legais pra exemplificar isso. Shingeki no Kyojin, o famoso Attack on Titan, e Naruto. Boa, Linkzinho! Ambas essas histórias matam personagens, mas não com muita frequência. Não pelo Naruto, pelo Shingeki, tá? Naruto, né? Eu sei o que você deve estar pensando, Link, Attack on Titan não mata com frequência? Não, pior que se você for reassistir o anime de novo, for analisar bem as mortes, Shingeki no Kyojin é um daqueles famosos Ele mata, mas as mortes começaram a ficar muito ruins no final, cara. animes que tem a fama de matar todo mundo. Na moral, velho, ai, a Gabi conseguiu pegar, matar um soldado, se segurar no cadáver dele, subir no planador, dar uma pirueta, tirou e matou com um hit kill a Sasha. Você quer que eu seja... Você acha que eu sou um idiota, né, Isayama? Você acha que eu sou burro? Caralho, mané. Porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas na real, se você for pro último episódio, metade do elenco... Caraca, mano, o cara subestima muito a inteligência, tá ligado? O Isayama só subestima demais, assim. Ele fala, ó, a galera vai comprar que a Gabi vai acertar de primeira girando e pô, e matou. Foda-se, matou a Sasha aí. Matou, ninguém teve tempo de reação pra nada. A Sasha foi lá e morreu. Tiro fatídico que pegou em um órgão crítico e ela morreu. E depois essa mesma garota foi lá e matou o Flock. Matou o Flock também. Matou o Flock. Em movimento, no ar. Enquanto 30 mil coisas aconteciam em volta dela, ela foi lá, acertou e matou o Flock também. Matou, acertou um ponto vital ali. Ficou sangrando. Ficou sangrando, que nem um porco e morreu depois ali pra Mikasa. Ia morrer de qualquer jeito, né? Mas, pelo amor de Deus, pois é, ela também acertou o pescoço do Eren enquanto ele corria em movimento. Acertou. Ela consegue acertar. O principal tá quase Decapitar alguém na bala? Facinho. todo mundo vivo. Para. Morreu uns 3, 4 gato pingado ali. Galera subestima muito a inteligência, mano. Nossa. O resto foi só figurante. Tem um monte de outras histórias que tem a fama de matar muito personagem, mas não matam tanto assim. Tipo o Jujutsu Kaisen, por exemplo. Que por muito tempo as pessoas confiavam nele como uma história onde ninguém tava seguro, mas na realidade, de personagem importante mesmo, morreu uns 3 caras na história toda. Todo mundo tá seguro em Jujutsu, mano. Ao meu ver, Sukuna não quer matar ninguém, Sukuna quer brincar. Sukuna quer se divertir, ele tá ali pelo meme. pelo menos na minha opinião, o tipo Sukuna fala, aprende aí reversão, pô, pelo amor de Deus, vai lá, velho, você tem a chance de aprender aqui, pô, tô vendo que você tem potencial. Tipo 1 de história que eu tô falando aqui, que são os animes com mortes pontuais de vez em quando, são as mais perfeitas Literalmente, se o Sukuna fosse com tudo, ele ganhava de geral. Se o Sukuna quisesse, ele ganhava de todo mundo. É isso. pra fórmula de shonen. E elas são perfeitas dessa forma porque não arriscam matar personagens com uma frequência muito grande, mas isso faz com que as poucas mortes que existem na trama sejam momentos Não, pra mim isso envolve, mano, muito... Desculpa, galera, desculpa, tô pausando muito isso aqui, mas, na moral, é revoltante você ver essa porra e você falar, caralho, o que eu senti lendo Shingeki foi, a partir do momento em que o grupinho dos Vingadores, o grupinho que tinha Levi, Mikasa, Armin, Reiner, Pike, Jean, Cone, a partir do momento que eu vi todo mundo ali se juntandinho, formando um grupinho dos Vingadores, eu falei, não, eles vão conseguir, cara, eles vão conseguir, mano. Caraca, eles vão conseguir parar isso, mano. Não tem nada que esse grupo na história não seja capaz de fazer. Não tem nada. O destino vai se desvirtuar pra eles conseguirem. Eu falei, mano, ai, que agonia de ver. Que agonia de ver esse grupo indo conseguir. A Anne junto. Ah, meu Deus. A Anne lá, meu Deus. Eu não consegui, eu não tanquei. Eu falei, caraca, cara, eu não conseguia torcer por eles nem por um segundo. Eu falei, tá, morre um, por favor, mata só um. Fala que o preço mínimo era a morte de um cara. Era do Levi. Levi sem dedo, sem olho, todo fudido, sem nem conseguir segurar um DMT. Mano, tava só acertando em cheio. Que nem Stormtrooper. Não, Stormtrooper é ao contrário, nunca erra. Que nem a galera do The Walking Dead, que não erra um tiro. É pá, headshot em zumbi, pá. Só crítico na nuca. Ah, não, cara. Não, na moral. muito marcantes, como o Shingeki no Kyojin, você Virou Naruto. Final, porra, mano. lembra da morte da Sasha. Não me diga que você tava torcendo pro Eren. Cara, não tem lado certo. Eu tava torcendo pra história acabar.
Eu tava torcendo, mano, você fez o estrondo, agora vai até o final, mano. Agora vai até o final, porque não vai ter o que fazer. Não tem lado certo e errado aqui. Não tem. É literalmente a perspectiva da guerra. Não tem lado certo e errado na guerra, cara. Só tem o seu lado ou do inimigo. E a gente acompanha a perspectiva do Eren, então, né, querendo ou não, ele vai derrotar o inimigo. Eu falei, mano, só acaba com isso. Só acaba. Faz aí. Mas pra eles conseguirem parar a coisa mais OP da obra, com esse grupinho Michuruca, cara. Ai, um Ackerman ferrado, sem dedo, sem olho, um Titã encoraçado querendo se desviver a cada 5 minutos, a Anne que não tinha mais motivação nenhuma e tava se sentindo culpa, o Armin que também tem culpa pra cara. Mano, todo mundo só ferrado, só galerinha ferrada. Só todo mundo dodói da cabeça. E a Mikasa que ama ele. Mano, aí você fica, tá, não tem como isso aqui terminar. E eles vão conseguir. Eles vão conseguir, sabe? Você fica, cara, eles vão conseguir. A partir do momento que eles falaram, nós vamos salvar o mundo, eu falei, puta que pariu, eles vão salvar o mundo mesmo. Cara, eles vão salvar o mundo mesmo e vai ser tão ruim. E vai ser tão ruim quando eles fizerem isso. Sasha. Mesmo que ela fosse um personagem que muita gente não gostava tanto dela antes. Pô, ela era mó popular, ô Linkzinho. Ela era muito popular, a Sasha. É a garota batata. Maior meme no começo da obra. Ela não era desgostada, mas ela não era tão popular. Ou a morte do Erwin em Shingeki no Kyojin. Naruto tem Essa aí foi boa. Essa aí foi boa. Algumas poucas mortes que acontecem de vez em quando, mas também são muito impactantes. Eu acredito que matar personagem o tempo todo em uma história faz com que as pessoas... O Isayama conseguiu ganhar a confiança do público ao fazer essa morte aí. Porque ele falou, caralho, matei esse cara. Agora a galera vai achar que eu posso matar qualquer um. Ou agora eu estou com propriedade pra parecer o cara, o autor do mal. Aí, mano, no final ele não matou ninguém. Eu falei, nossa, cara, que bagulho feio, que feio, que feio. Pessoas têm uma tendência também a não se importar e não ter tempo de se apegar com personagens. Isso foi um grande problema. Todo mundo se apegou pra caralho pro Erwin e pra Sasha, mano. Agora, a Rimena não teve tempo, concordo. A Reze teve. A Reze, pô, tem um arco só dela ali e tal. Mas a Rimeno realmente teve muito pouco dela. E embora eu goste muito da Rimeno, tá? Eu acho a Rimeno boa. O problema de Chainsaw Man, parte 1, por exemplo, que ele mata um monte de boneco e acaba que você meio que não liga pra nenhum deles. Você ter mortes reduzidas, mas elas serem muito boas, funciona muito bem pra fórmula de história de um shonen. Depois que você começa a assistir muitas histórias nesse estilo, né? Você começa a ver muito anime shonen em geral, você vai perceber que a maioria dessas histórias, elas são primeiro um produto e depois uma história. O que... Sim, exatamente. Explica muito bem a razão pela qual muitas mortes não acontecem nessas tramas. Assim como a maioria... Você não pode matar o Freeza de vez. Você não pode matar o Goku de vez. Onde já se viu matar o Goku? Matar o Goku? Imagina só. Das histórias. Em um shonen, você tem um grupo de protagonistas ali que eles são quase que imortais. Você sabe que eles não vão morrer, não importa o que aconteça. Mas também existem personagens... Na real, Sasuke e Naruto morreram, né? Meio que morreram e voltaram depois de novo, Os boa. populares da história, que também não vão morrer. Talvez porque eles ajudem a história a vender muito e os autores não têm coragem de matar um personagem tão querido assim, porque vai que as pessoas dropam da história. Eu vou usar como exemplo uma história bem popular nos anos recentes. Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia tem esse... Eu não li, mas eu sei que o Bakugou tinha que ter morrido e aí um cara entrou no coração dele, substituiu o coração dele, ele voltou batendo e voltou com tudo e todo mundo sabia que ele não ia morrer. Todo mundo sabia que ele não ia morrer. Personagem aqui, o Bakugou. Eu já fiz vídeo sobre ele no canal, inclusive. Ele é um personagem que ele é muito odiado na história de Boku no Hero e ele também é muito amado. Em geral, ele é o personagem mais famoso da história. Teve um momento específico na trama, onde no último arco, no clímax do bagulho, tem um ponto onde você começa a ver que parece que ele vai morrer. Mas aí 3 capítulos depois, os caras trazem ele de volta. Como eu falei pra vocês, é como se aqui a história fosse um pouco influenciada pelo produto. Inclusive, é interessante demais esse efeito aí de personagens que fazem bullying com o protagonista, né? Seja a Sakura com o Naruto no comecinho, ou seja o Bakugou com a Deku, né? Deku. Eu vi o começo de Boku no Hero. A galera pega um ranço imensurável desses caras assim, que é difícil demais deles terem alguma redenção. Embora, sim, o Bakugou tenha uma redenção, né, e tal. Ele vai evoluindo como pessoa. Muita gente não perdoa, simplesmente não perdoa. Por isso que eu falo, mano, pra mim, esses personagens assim, pra mim, uma forma de redimir eles é matar eles pelo prota. Fazer eles se sacrificarem pelo prota. Geralmente funciona, porque aí o cara fala, caraca, ele deu a vida, moleque, pelo cara, tá ligado? Então, você dá o de mais precioso que você tem ali pra tentar se
redimir, né? Eu acho que é uma forma de fazer uma técnica de empatia pra uns personagens desgraçados assim. Mesma coisa acontece com Naruto e Shingeki no Kyojin, por exemplo. No último O arco... Underline 505 mandou R$2,50. Salve o Aki. Pra mim Shingeki foi bom até o final da 3ª temporada. O restante foi bem paia. Ah, tem seus erros também no arco da retomada da Muralha Maria, mas, cara, pra mim ele fica aceitável até o começo do estrondo, a partir do aperto de mão, na real, aperto de cabeça e mão, sabe, do Zeke e do Eren, quando eles ativam o estrondo. Pra mim até aí tá ok, tem seus erros, como tudo na vida, mas é ok. Inclusive, Rosa, vem aqui. A gente tava falando sobre isso hoje, inclusive. Quem que falou do Shingeki? É, a gente tá falando dos animes que tem medo de matar personagem. E a Rosa gosta da Ymir. E a Não a Ymir. Fritz. Não a Ymir Fritz. A Ymir falsa. A Ymir amiga da Krista. Você não vai aparecer? Diz oi. Oi. Não sei o que eu tenho que falar. O que você acha Eu da. acho. É, porque a gente tava falando que deu uma peidada no final. O final foi um fracasso, né? Mas teve pessoas que gostaram. Não sei o que o seu público acha sobre o fim de Shingeki. Ah, o meu público é sensato. Meu público não gosta, não. Meu público não gosta de coisa ruim, não. O público só gosta de coisa boa. O Levi tinha que ter morrido. Tinha. Olha aí, ó. A Mikasa tinha que ficar sozinha o resto da vida dela. Tinha. Boa. A Ymir morreu. A Ymir morreu. A Ymir tinha que ter morrido? Talvez, mas não daquele jeito. Boa. Agumon monarquista mandou Chegou o superchat, peraí. R$2,05. Sozinha Não, mais como com é o nome alguém. daquela vagabunda que atirou? Olha. A Gabi. Desgraçada. Olha, se alguém nesse comentário falar que gosta da Gabi, você tem que banir. Eu dou ban. A gente tava xingando ela agora há pouco também. Quer dizer, eu tava Não, xingando ela sempre agora há pouco. tem um, né? Ah, eu gosto da Gabi. A Gabi nunca errou. Eu adorei quando ela foi lá, pegou, matou um soldado, ficou presa com o soldado. Subiu no bagulho, deu um giro e matou a Sasha com um tiro Acertou certeiro. todos os tiros. Acertou, nunca errou um tiro na vida. A Gabi nunca errou um tiro na vida. Nunca vai errar. Acho que é isso que tem de errado com o Shingeki. A Gabi. A Gabi estragou tudo. Boa, Rosinha. Palmas pra Rosinha. Tchau. Boa. Vamos voltar aqui pro vídeo. de Shingeki no Kyojin, na última parte da trama tem um momento que parece que o Capitão Levi morreu. Mas de novo, ele era o cara mais popular da história, ele não podia morrer, e aí os caras vão lá e trazem ele de Não, é impossível o Levi morrer. Todas as vezes eu tava torcendo pro macaco. Eu acho que era a única pessoa do mundo que torcia pro Zeke. Eu gostava do Zeke. Pô, o Zeke é um personagem bom. Ele reviveu do nada lá e tal, assim. Mó Deus Ex Machina da porra. Sim. Mas, cara, ele tinha que ter matado o Levi aí, mano. Tinha que ter tinha que ter ido os dois de Vasco. Ele e o Levi, mano. volta. No arco do Pain, Nossa. que é um dos arcos mais populares de Naruto, o Kakashi, que era um dos personagens mais famosos da história, morre. Tu viu o Isayama se retratando? A galera entendeu errado o que ele quis dizer. Já vi. Ele realmente morre mesmo, cara. Tem, Salve Zé dos animes. tipo, uma ceninha dele no mundo dos mortos, conversando com o pai dele que já tinha morrido. Ele realmente vai de base, e aí alguns... Já pensou Mano, já pensou que legal se o anime chega lá e fala, ó, nesse reencontro aí com o Kakashi, ele se despede do pai, e aí a gente tem um filler foda do Sakumo Hatake. Moleque, já pensou? Que da hora, cara. Que da hora. episódios depois trazem ele de Porra, volta, olha a oportunidade que os caras tiveram. Ai. porque ele era bem popular. E pior de tudo é que o pai do Kakashi, tinha muita gente que queria ver o one shot dele. Tinha muita gente que votou nele, mano. Essas histórias que matam alguns personagens, mas outros não, elas ainda conseguem ter um senso de perigo legal. Você consegue levar os vilões a sério, tem uma sensação de medo de vez em quando, porque você não sabe quem vai ficar vivo ou não. Não é Conveniências. Attack on Titan se resume a isso. Conveniências. O Armin tava pegando fogo pelo Titã Colossal por 15, 20 minutos lá, tostando a 50 metros do chão. Aí ficou só o ossinho dele, num calor que, tipo assim... Mano, é forte o suficiente pra ser bombas atômicas e desintegrar a própria carne do Titã. Mas não, o Armin tancou. Ficou lá o carvãozinho, caiu de uma distância de 50 metros de altura, continuou de boa, não quebrou nenhum osso, pá, caiu duro e sobreviveu, tancou.
Tancou. O cara é feito de vibrânio. Não é tão frequente que personagens Tudo morram, bem. mas pode acontecer a qualquer momento. É no Tudo bem. segundo tipo de Eu sou obrigado a ler as pessoas falando que Shingeki é realista. Meu Deus do céu. história que as coisas começam a sair um pouquinho dos trilhos pra mim. As histórias que quase não matam ninguém, começam a fazer muita morte falsa e não deixam nenhum personagem morrer, como se o autor tivesse um pouco de medo de perder a fórmula que ele criou. O melhor exemplo que eu consigo pensar disso são histórias como Dragon Ball e One Piece. Como eu falei pra vocês, eu já fiz um vídeo Todo mundo revive. no passado falando exatamente sobre esse problema em One Piece. Mas dá pra exemplificar bem melhor com Dragon Ball, por exemplo. Se você, sei lá, já assistiu Dragon Ball quando você era criança na TV, por exemplo, você sabe do que eu tô falando. Apareceu um vilão novo em Dragon Ball. Ele é muito forte, ele vai destruir o universo, ele é poderoso pra caramba. Não importa se ele é poderoso. Não importa o quão maligno, o quão punk ele seja, ele não vai conseguir matar nenhum personagem da história permanentemente. Ponto final, não existe discussão sobre isso. Ele pode matar uma galera, ele pode destruir a Terra, ele pode fazer não sei o quê, os caras vão trazer os personagens de volta com as esferas do dragão. O Kuririn morreu pro Freeza, e agora, meu Deus do céu, não dá pra trazer mais ele de volta, porque ele já tinha morrido, mas na verdade teve como e trouxeram de... O monarquista mandou R$2,50. Salve. Aqui é o bonde dos espancadores da Gabi Justiça Assasa. Inclusive você vai ver o vídeo do Sebanter e o... De volta assim. O Vegeta se sacrificou pra poder destruir o corpo dele, pra lutar com o Majin Buu, e agora nem tinha mais como ele voltar porque o corpo dele foi destruído, mas ele no final volta do mesmo jeito. Dependendo do tipo de história que isso for feito, dependendo da premissa também, O esse problema... Underline 505 mandou R$2,50. Unissotes do Canino Branco e o Maito Dai contra os Sessetes e é cinema em... Porra, eles tinham isso. Mano, eles tinham a faca e o queijo na mão. Tipo, o anime podia ter adaptado isso. Podia. Podia ter dado uma adaptaçãozinha, nem que fosse só um pouquinho, tá ligado? Só um pouquinho. Coloca aí, mano, uns 5 minutinhos dele batendo nos caras. Só pra mostrar. Caraca, esse é o cara que... Nossa, então Maito Gai e Maito Dai eram assim. Nossa, olha como ele é pica. Só pra fazer um fanservice. Caralho, só pra gente poder ter coisa pra falar, pô. Não fica muito grande, assim. Por exemplo, Dragon Ball é uma história que você vai ver mais pelas porradas, na real, e pelas lutas, do que pra ter uma grande trama, onde tem personagens que morrem e tem um impacto com isso. Então, no final das contas, você nem se importa tanto se o personagem morreu em Dragon Ball e voltou. Em One Piece, por outro lado, isso se torna um problema um pouquinho maior. A história de One Piece tem um caso muito popular, por exemplo, que ele é o que exemplifica o que acontece muitas vezes em One Piece, que é a história do Pel de Alabasta. Link não Nossa, até eu que não lembro de Alabasta, todo mundo fala sobre isso. Todo mundo fala sobre esse bicho aí, mano. Inclusive, eu recomendei seu canal pra um amigo. Obrigado, meu mano. Tamo junto. Faço ideia de quem seja esse cara. O Pel, ele é meio que um figurante muito secundário ali de One Piece, que ele aparece em um arco específico. Ele é um personagem nada demais. É legalzinho, tá ali normal, não tem muito destaque, mas ele tem um momento na história em que parece que ele vai morrer. Ele literal pega uma bomba, uma cidade inteira tá voando ali na direção dele, ele pega uma bomba, ele vai morrer com essa bomba e vai ser um secundário que vai salvar toda uma cidade em uma cena pica, que vai mostrar o quanto que ele tem carinho pela princesa, pelo reino dele, pela história e tal, e aí depois de uns episódios você vê que ele só ficou vivo. Por que ele não morre? Por que não? Ele não é um personagem principal da história, um personagem que vai ter mais destaque tempos depois. Não, ele é só um figurante. Esse é um problema tão específico Ele podia ter morrido, mano. que faz com que a história fique meio menos perigosa, sabe? Você não consegue levar as coisas tão a sério assim, que a própria série em live action de One Piece, por exemplo, consertou um pouco disso. Ela matou vários personagens que na história do anime, por exemplo, ficavam vivos e não tinham muita funcionalidade de ficar vivos, porque afinal de contas eram figurantes, não tem necessidade de deixar um figurante vivo. Quando você vai assistindo uma história como essa... Depende, tá? Depende muito. Isso acontece com muitos shonens, inclusive, shonens onde você sabe que um personagem não vai morrer. Aos poucos, você vai perdendo a fé em duas coisas na história. O senso de perigo pra personagens inimigos, ou seja, vilões, você começa a levar eles muito menos a sério, e você começa a levar muito menos a sério cenas onde personagens realmente morram mesmo. O público de One Piece sabe muito bem disso. Já pensou que doido se o Madara realmente matasse o Naruto e o Sasuke? Já pensou que doido? Que coisa maluca seria isso? Não. Todo mundo, não, eles vão voltar. E não volta. Mano! Você pode assistir um capítulo doideira, onde a pessoa vai levar um golpe na cabeça. A cabeça da pessoa vai ser arrancada, o corpo vai ser explodido, vai pegar fogo, derrapar, congelar e queimar no meio fio. As pessoas do público ainda assim vão ficar fazendo teoria de, ele não deve ter morrido não. Daqui uns capítulos ele volta. O One Piece, ele tem um nível de cenas que não morre personagem, que eu nunca vou me esquecer disso. No arco de Wano tem uma cena em que um espadachim, ele vem puto.
e ele corta um porco gigante em 2 pedaços. Ele separa o corpo do porco em 2 pedaços diferentes. Você olha pra isso e pensa, irmão, esse porco morreu muito, assim, ele morreu demais, ele claramente morreu. Corta pra uns episódios depois e o porco tá lá, vivo, costurado. Não tem absolutamente nenhuma funcionalidade que esse porco tenha ficado vivo. É só que parece que o autor quis até fazer uma piada. É justamente por coisas desse estilo, por exemplo, que o Ace, por exemplo, é considerado como a morte mais famosa Underline 505 mandou 3 reais. Boa. de One Piece. O cara morreu com um buraco na barriga, é impossível que ele tenha sobrevivido. Mas mesmo assim, anos e anos depois que ele tinha morrido, pessoas ainda tinham teorias de que ou ele não tinha morrido, ou que dava pra trazer ele de volta. Porque, Já pensou? Ace não morreu. né, tem esse problema. Acho que é o único spoiler. A única pessoa que morreu no One Piece foi o Ace Barba. One Piece, diferente de Dragon Ball, é uma história que a trama se leva muito mais a sério. E por conta disso também tem aquele outro problema que eu falei. Você deixa de ter medo dos vilões da história quando você começa a entender o fato de que os vilões não vão conseguir matar os personagens principais e, às vezes, mesmo os personagens secundários. Por quê? Porque os personagens não podem morrer. Eu lembro que recentemente, por exemplo, isso daqui é um pouquinho de spoiler do que tá acontecendo atualmente em One Piece, tá? Então segura um pouco e avança um pouquinho o vídeo aí, caso você não queira pegar um spoiler muito mínimo do mangá. Nos últimos capítulos da história do mangá de One Piece, eu lembro que tem alguns personagens que estão sofrendo perdas de membros porque tem um vilão muito forte que tá tipo, ele cortou 3 dedos de uma personagem lá que é uma gigante, ele cortou a perna de outro personagem, por exemplo, e eu vi um monte de gente fazendo umas postagens, nossa, One Piece nunca teve esse nível de tensão e de medo, como esse vilão é assustador. E eu lembro que eu vendo isso, eu fiquei igual aquele meme do Bob Esponja, que sobe numa montanha russa bem pequenininha. Eu fiquei pensando, é sério que as pessoas ficaram com medo disso? One Piece é a história que já costurou um porco A galera acredita, mano. A galera acredita. em 2. Um personagem perdeu uma Eu patrocino. Boa! perna, pra mim, ele consegue facilmente costurar essa perna de novo em um capítulo, se ele quiser. Ah, um personagem perdeu os dedos. É sério que isso daí é considerado como uma coisa... Uau! Todo mundo sabe que o Até o pai da Lola, não sei quem é Lola. grande vilão talvez não vá conseguir matar tanta gente quanto ele poderia, ou talvez ele não consiga matar ninguém, porque, né, a história tem que dar umas desculpas pra personagens importantes não morrerem. Então, sim, eu sinto que isso tira um pouco do gosto de algumas pessoas pela trama. Eu acho que seria legal se alguns personagens fossem, tipo, selados, sabe? Em vez de morto. Porque, querendo ou não, sempre dá aquele fio de esperança de trazer ele de volta. E seria legal se nunca voltasse. Quanto que pelo terceiro nível... Na prática é a mesma coisa que uma morte, só que na teoria fica aquele ar de, pô, será que teoricamente dá pra tirar de lá, dá pra salvar, sabe? Já pensou se o Naruto nunca sai daquele selo lá que trancaram ele? Eu acho que não tem nem como resumir. Isso daqui são as histórias que genuinamente não matam ninguém. Mas aí entra naquela coisa, né, jovens? Uma história de anime shonen de luta... Sabe, mano, Wesley? Grande. Luca, eu realmente achava que o Kyoha ia matar o Ichigo, que sensação ruim. Cara, eu nunca acreditei que o Kyoha ia matar o Ichigo, embora ele fosse muito foda. Mas assim, eu realmente gostei da forma que ele morreu. Eu gostei da forma que o Ichigo morreu e como o desespero toma conta da página inteira, assim, tipo... É uma sensação de desespero ferrado no mangá por causa do Orihime. De uma forma, mano, pra mim é sensacional. Uma das melhores cenas pra mim é a morte do Ichigo contra o Kyoha. Porra, na moral, muito bom. tem que ter luta, né? Os personagens têm que sair na porrada. Então, em algum momento, vilões vão ter que aparecer, que eles vão ter que lutar com personagens, quase matar personagens. O vilão não pode só bater no protagonista e sair. Não vai funcionar O em 200... Underline 505 mandou 17 reais. Boa! Linkzinho. Grande. Clássico é cinema demais. Sasuke quebrando o braço e muito mais. Nossa. DPS vê a minha pergunta no chat. 300 episódios. Então, pra resumir o último nível de anime tenso que a gente tem nesse quesito, a gente pode falar, por exemplo, de Fairy Tail. Link não conhece o Fairy Tail. Fairy Tail é um anime meio medieval, sabe? Tipo um universo antigo, que os personagens têm magia, eles têm poderizinhos, têm dragões, têm criaturas místicas e tal. É quase como se fosse um universo de RPG. Tô querendo voltar a desenhar. Pode me falar uma habilidade que você queria? Quero tentar fazer uma fanart. Brabo, mano. Pô, que honra. Que honra. Deixa eu pensar. Uma habilidade que eu queria ter na vida real. Pô, o Kamui. O Kamui. Mano, faz o do Kamui. Caraca, muito foda, muito foda, muito foda. Pô, um stand. Talvez um stand. Eu teria talvez o King Crimson do Diavolo. Pô, acho muito bom. Muito bom. O King Crimson do Diavolo. Vou mostrar aqui pra vocês, caso vocês não conheçam, né? Jojo. O King Crimson é feio pra caralho, é difícil pra porra de desenhar. Mas acho muito foda o poder, cara. Muito, muito foda o poder dele. Muito bom, muito bom. Provavelmente meu stand favorito. E também envolve atravessar coisas. É um medo de se fuder, né? É um medo de se ferir gigantesco. Mas é. Talvez até, ó, em poder de anime legal... eu gosto das Kagunis, embora o sistema de poder de Tokyo Ghoul não seja muito, né,
vasto. É um sistema de poder meio simples até demais. E aí o autor queria fazer outras coisas. Tem uma ideia de como seria essa habilidade se fosse de um assassino. Kamui é uma habilidade que pode atravessar tipo o Miro. O Mirio do Boku no Hero pode fazer isso. Interessante, cara. Interessante. Mas enfim, vamos voltar aqui. Qual é a maior crítica das pessoas a respeito de Fairy Tail? Não morre nenhum único personagem direito nessa história inteira. E a história tem um costume muito Fairy Tail é o poder da amizade nu e cru, né, mano? grande de já que não vai morrer nenhum personagem, toda hora os caras fazem uma morte falsa. Você tá vendo a história, um personagem morre do nada, você fica tenso, triste, você chora, passa um episódio, o personagem volta. Eu não tô fazendo piada não, tá? Tem cenas na história que acontece isso mesmo. Um personagem morre em um capítulo e aí você passa pra próxima semana e o cara volta vivo. É porque a galera começa a criticar, a venda começa a baixar, eles falam, não morreu não. A sensação de perigo que você tem com os vilões na história acaba se tornando zero. Não importa o quão pica seja um personagem. Fanboy mais fraco do Obito, pessoal. É foda. Eu gosto do boneco, mano. O boneco é legal, pô. Bonequinho é maneiro, mano. Boneco é top. Boneco é maneiro, mano. Que aparece, um vilão ou uma luta que aconteça, você acaba ficando com zero sensação de perigo. Você sabe que os personagens principais vão ganhar de algum jeito, porque isso aqui é uma história de desenho animado e os personagens principais têm que ganhar, não interessa. O protagonista, ele tem o poder de soltar fogo e o vilão tem o poder de quebrar dimensões. Mano, o cara que tem o poder de fogo vai ganhar porque ele é um mocinho e os caras bonzinhos têm que vencer. Como eu falei pra vocês, anime shonen são um produto. E por serem um produto, às vezes mais do que uma história, os caras acabam fazendo esse tipo de coisa. Eu acredito que algumas histórias fazem isso com uma dosagem legal, mas outras sempre vai ser um defeito pra mim. E um baita de um defeito, tá? Enfim, o que Foda. você que tá assistindo acha disso? Eu ainda quero ler o Fairy Tail mais pela resenha. Eu acho uma obra legal. Acho que é isso que eu queria dizer. Até mais. Parece divertido de se ler. Tchau. Tchau, mano, Linkzinho. Vamos pro próximo que você acabou de lançar agora, meu mano. Linkzinho Naruto clássico é melhor que o Shippuden.